Olá, meus amigos, olá, queridos internautas, queridos telespectadores da TV Web Frutal, do Facebook, a você que está aí, onde quer que esteja, em qualquer lugar do Brasil, estamos começando mais um programa que leva o nome de Momento AME. Novamente aqui com o meu amigo Leonel Varanda. Tudo bem, Leonel? Boa tarde, bom dia, boa noite, porque aqui é toda hora, né? É, toda hora. Mas a alegria nossa de poder continuar os estudos a respeito da nossa querida doutrina espírita é muito grande. Mas, com certeza. É muito grande. Mas você sabe o que eu achei interessante? Camisa bonita, Fernandinho. Camisa bonita, rapaz. Olha aí que coisa maravilha. Muito bem. Leonel Varanda, você sabe que a gente está trazendo informações bacanas, está trazendo muitas coisas no que se diz respeito. E o livro que você trouxe aqui hoje, que eu vou falar aqui aos nossos telespectadores, é Nos Domínios da Mediunidade. O nosso grupo Espírita Gota de Luz, Leonel, nós estamos no 7º capítulo desse livro. E os participantes, 20 pessoas, estão emocionadíssimos porque estão aprendendo tudo no que se diz respeito aos fatos mediúnicos. E hoje você escolheu exatamente este tema, né, meu irmão? Fatos mediúnicos. É verdade. Manda ver aí para os nossos queridos telespectadores. Já que você fez menção a esse livro, Nos Domínios da Mediunidade... Mostra para aquela câmera ali. Isso. Esse livro ele é muito importante na seara espírita porque ele mostra na prática a atividade mediúnica. Sim. Não é teoria, é a prática. É prática, então isso interessa realmente a todos aqueles que querem estão interessados e querem se dedicar à prática da mediunidade. Exatamente. Mas o tema de hoje, Sérgio, é um tema muito interessante sobre os fatos mediúnicos que aconteceram em todas as épocas da humanidade. Mas para contextualizar essa questão, nós não podemos falar ou tratar de uma questão metafísica como essa sem lançar mão da ciência, para que nós possamos estar fundamentados. Porque os primeiros pesquisadores, filósofos, que poderiam contestar a nossa ideia, ou a ideia da doutrina espírita sobre mediunidade, seriam os materialistas. Sim. Porque não acreditam que haja uma realidade espiritual. Entretanto, é por isso que nós falamos que nós temos que contextualizar em torno da própria ciência atual. Exatamente. Porque a ciência atual, em função de seus estudos, está mostrando que a matéria não existe de forma absoluta. A matéria é transformação de energia. A matéria é condensação de energia. E sabe, Sardinha, quem serão ou quem são os sacerdotes que vão defender essa ideia? A própria ciência. Sim. Os próprios cientistas, físicos, que erguidos à condição de investigadores da verdade, se colocarão a serviço do espírito. Por quê? Porque, em consequência dos seus estudos, o materialismo terá que desaparecer. Certo. Por quê? Porque a matéria não existe de forma absoluta. Então, os cientistas, na verdade, serão erguidos à condição de sacerdotes do espírito, porque descobrirão, ou estão descobrindo na atualidade, que a matéria é simplesmente transformação de energia. Sabendo disso, nós podemos deduzir, então, que o ser humano é de uma dupla natureza. Ele tem que ser. Porque se ele fosse apenas matéria, aí nós teríamos que chegar à conclusão que toda a bagagem cultural da pessoa seria armazenada no cérebro. Entretanto, a matéria não existe. Então há de se ter um elemento espiritual que predomina sobre o elemento físico, preservando a individualidade do ser pensante. Que beleza. Muito bem. Isso que nós falamos, sabe, está no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico, e o prefácio é de Emmanuel. De Emmanuel. Aliás, ele sempre tem uma participação importante nos livros de Chico, né? Mesmo sendo ditado por André Luiz. Isso. Agora, então, nesse livro aí, Leonel, onde nós, nos Domínios da Mediunidade, a gente vê que o Hilário e o André Luiz,
Eles estão lá única e exclusivamente para aprender. E o que é mais interessante, com entusiasmo e se surpreendendo a todos os instantes que os fatos acontecem. Isso. É ou não é? É fantástico. É uma coisa de primeiro mundo. Então, Sardinha, se o Chico tivesse aqui agora, ou o André Luiz, eu ia parabenizar pegando na mão deles. tá certo. Então, não sei por que eu estou engraçadinho hoje. Se a própria ciência mostra, ou vai mostrar, ou mostrará a realidade do espírito, nós chegamos à conclusão que nós somos de uma dupla natureza, natureza espiritual e natureza física. Aí sim, nós podemos adentrar nos fatos mediúnicos. Sim, sim. Porque a mediunidade é uma percepção da alma. E se nós não tivéssemos a comprovação científica da existência da alma, esse seria apenas mais um capítulo metafísico, sem comprovação, o que não é verdade. Mas então, nós podemos adentrar nesse assunto para mostrar traços da interferência do mundo invisível na história, através da mediunidade. Sempre existiu, né, Leonel? Sempre. Sempre existiu a interferência. A mediunidade não é patrimônio do espiritismo, da doutrina espírita, é uma faculdade inerente ao corpo humano, mas um atributo da alma. Por isso a mediunidade é orgânica, né? É orgânica. Mas um atributo da alma. Sem a alma não existiria mediunidade. Exatamente. Por quê? É através do pensamento que o espírito se comunica com a outra dimensão. E a matéria, com a matéria não existe essa possibilidade. Teria que ser com a realidade espiritual. Maravilha. Então, em primeiro lugar, nós precisaríamos definir o que vem a ser mediunidade, para verificar a sua presença em todos os tempos da humanidade. E a mediunidade, Sardinha, pode ser definida como a faculdade que o espírito tem de perceber a realidade espiritual que nos cerca, seja através da intuição, da vidência, da audiência, da psicografia ou outras formas de comunicação com o mundo dos espíritos. Agora, essa percepção é realizada pela alma, pois é o espírito que sente, que percebe, que vê. E como nós dissemos, essa faculdade não é exclusiva da doutrina espírita. Exatamente, essa colocação que eu já estou esperando você falar. Ela sempre existiu desde que o homem começou a pensar. Exatamente. Então nós vamos trazer nessa oportunidade alguns traços da interferência do mundo invisível na história, sabendo agora da nossa natureza espiritual. Certo. E não apenas da natureza física. Por exemplo, na Grécia Antiga. Na Grécia, nós temos os fenômenos mediúnicos, as chamadas pitonisas. A mais conhecida são as pitonisas que trabalhavam em Delfos, uma colônia grega. E por que ela ficou conhecida, Sardinha? Por causa do filósofo Sócrates. Sim. Um discípulo de Sócrates procurou uma pitonisa, que na verdade é uma médium, uma pitonisa, um oráculo em Delfos, para saber dele qual era o homem mais inteligente do planeta, o mais sábio, melhor dizendo. E a pitonisa afirma que o mais sábio seria Sócrates. E ele volta muito entusiasmado de Delfos, porque a pitonisa havia predito isso, por intuição mediúnica, evidentemente. E quando ele chega para Sócrates e diz isso para ele, Sócrates tem uma resposta que ficou notável no campo da filosofia. Ele disse assim: eu sei que nada sei. Eu apenas sei que nada sei. Colocação, hein? É uma colocação filosófica. Filosófica. Dizendo o seguinte, que ele poderia ser classificado como sábio, mas o sábio se coloca na posição humilde daquele que está em aprendizado. Porque quando ele disse, eu sei, ele poderia apenas citar, eu sei, né? Se enaltecer. Não, ele disse, eu sei que nada sei. Olha que coisa fantástica. A humildade. Mas então, na Grécia Antiga, os generais, os filósofos, sempre tinham o hábito de consultar as pitonisas, que era de uma credibilidade muito grande. E essas pitonisas nada mais eram do que médiuns que entravam em contato com a realidade espiritual. Fantástico isso aí, né? Mas o profetismo e a mediunidade não está presente apenas na Grécia Antiga. Principalmente no pensamento religioso do homem, é que nós encontramos maior traço
da interferência do mundo invisível. Principalmente, Sardinha, no Antigo e no Novo Testamento. Sim. No Antigo e no Novo Testamento é que nós percebemos claramente a interferência do mundo espiritual, conduzindo o pensamento religioso do homem para a espiritualidade. Por exemplo, nós vamos citar aqui alguns exemplos que poderia cair no caso de um fenômeno maravilhoso, sobrenatural, mas não é. É apenas fato mediúnico. Fato mediúnico. Por exemplo, em Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 12, nós temos uma passagem que o rei Baltazar fez um grande banquete. De repente, surgiram dedos de mão humana riscando por detrás do candelabro na cauda parede do palácio do rei. O rei viu a mão rabiscando e mudou de cor. Então, é um fenômeno físico. Até sabe? eu mudaria. Porque na parede anterior Sim. a ele, uma mão apareceu e rabiscou algumas palavras. Certo. Quer dizer, e ele viu, ele olhou e viu. Quer dizer, não foi um fato sobrenatural, um fato natural. Em Samuel, capítulo 10, diz o seguinte: o espírito de Jafé desceu sobre ele, que entrou em trânsito no meio deles. Todos os que conheciam Saul há muito tempo o viram profetizando. Quer dizer, faculdade mediúnica de incorporação e de incorporação de psicofonia. Agora, apenas um parênteses, Sardinha. O espírito de Jafé normalmente se refere a um espírito muito elevado na hierarquia espiritual. Mas, normalmente, organizado pelo Mestre Jesus. Jesus é que esteve à frente de todas as manifestações que ocorreram no Antigo Testamento e depois ele próprio no Novo Testamento. Mas tem outra passagem também muito interessante, em Samuel capítulo 28, que ele diz o seguinte: então Saul ordenou aos seus servos, procurai uma mulher entendida em evocar os mortos, pois quero ir a ela e consultá-la. Quer dizer, não há dúvida sobre o fenômeno mediúnico nessa passagem. Exatamente. A mulher respondeu a Saul: estou vendo um espírito subindo das profundezas da terra. É um homem velho que está subindo, envolto no manto. E aí nós temos a imagem, inclusive, de Saul e essa materialização, que nesse caso não deixa margem a dúvida nenhuma. Que é uma manifestação real. E hoje, com a ciência comprovando que a questão espiritual, a questão da energia supera a questão material, nós podemos entender esse caso também enquadrado num caso mediúnico, em que a alma é que vê, que analisa. Agora, vários outros fatos são relatados no Antigo Testamento que mostra a interferência do mundo invisível na história, que nós poderíamos citar aqui muitos. Mas nós vamos parar por aqui. Porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui só para falar dessas aparições. Aliás, Leonel, se me permite, você conhece a história, eu conheço bem pouco, mas uma história interessante de Eurípides Barçanufo. Você conhece a história? Como que Eurípides Barçanufo se tornou realmente espírita? Pode contar. Sim. Aconteceu o seguinte: Eurípides Barçanufo vinha até a Fazenda Santa Maria, onde o senhorzinho, o senhor que era tio dele, já era espírita e fazia reuniões mediúnicas ali na fazenda, praticamente ao ar livre. E muita gente ali que existia ali perto, na Fazenda Santa Maria, próximo a Sacramento, iam. Mas acontece que Eurípides Barçanufo era ministro. Naquela época, só lia a Bíblia aqueles que eram escolhidos pelo padre, que eram só liam em latim, você sabe disso. E Eurípides Barçanufo era um dos grandes responsáveis lá. E um belo de um dia, o tio ficou insistindo, e deu para ele ler o Livro dos Espíritos. Ele leu um belo de um dia, enquanto ele estava preparando para começar a sessão mediúnica à noite, Eurípides chegou com um companheiro, a cavalo, na Fazenda Santa Maria. E quando ele chegou,
o que nós chamaríamos, que muita gente chama de coincidentemente, mas nada é por acaso, haviam 2 cadeiras na entrada que sobraram porque as 2 pessoas não sentaram ali. E Eurípides viu aquelas 2 cadeiras, pensou, mas como eles sabiam que eu vinha? Eu não falei, que naquela época não se comunicava, como se comunica hoje, eu não falei para o meu tio que eu viria, eu vim para pegá-los de surpresa. Esse fato é interessantíssimo, Leonel. E aí ele falou, essas cadeiras são para vocês. Eurípides se sentou na cadeira junto com o companheiro e havia na mesa onde eles estavam fazendo a reunião, um senhor totalmente analfabeto. Ele não conseguia escrever absolutamente nada e muito menos ler. E aí Eurípides pensou, bom, se realmente há como conversar com os mortos, eu quero ver, eu me esqueço agora no momento o nome desse senhor, um senhor forte, negro, eu quero ver se ele vai falar alguma coisa sobre o Sermão da Montanha. E ele fez essa indagação pelo pensamento. Pelo pensamento, exatamente. Ele indagou, quero ver se realmente isso é real. Eu estou falando, estou me emocionando. E de repente o negrão levantou e falou o Sermão da Montanha com ponto final, espingo nos is e as vírgulas perfeitamente. Sim. Aí não tinha como mais Eurípides dizer duvidar. É. Então isso daí é um fenômeno mediúnico. Mediúnico, não é? Sem dúvida alguma. É algo mediúnico para provar para Eurípides que existia aquele, porque ele não acreditava, né? Isso, muito bem. Eu só interpretei, desculpa. Mas essa lembrança sua foi muito oportuna, porque ela é um fato realmente verdadeiro, né? Incontestável. Incontestável. Isso eu gravei lá na Fazenda Santa Maria, com uma das pessoas que é responsável lá, que no momento me falta agora o nome dele, mas eu gravei lá. E ele me contou esse fato que realmente aconteceu com Eurípides Barçanufo. E quer falar mais de quem foi esse cara? Porque vocês podem ver aí, ó, que eu estou entre meio os dois, né? De um lado Chico Xavier, do outro lado Eurípides Barçanufo. E essa história é real, isso não é conto não. Me veio à mente agora para que eu falasse isso. Então, como vamos duvidar? Mas essa lembrança foi muito boa. Mas, Sardinha, continuando então nas nossas colocações, agora nós vamos entrar no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um hino à imortalidade. Sim. Desde as visões de Maria até as visões de Damasco com Paulo de Tarso, o Apocalipse de João, é um hino à vida futura, à imortalidade, à mediunidade. Porque a mediunidade está presente no Evangelho de Jesus do início ao fim do seu ministério e prosseguindo além nos Atos dos Apóstolos e continua até hoje. Até hoje. Maravilha. Muito bem. E para comprovar então a realidade espiritual no Evangelho de Jesus, nós poderíamos nos utilizar de várias passagens. Por exemplo, a passagem de Pentecostes. Sim. A passagem de Pentecostes ocorreu quando os discípulos estavam em praça pública, muitas pessoas, quando eles começaram a falar em línguas diferentes. A faculdade de xenoglosia, que o Espiritismo chama. É uma faculdade em que o Espírito consegue falar numa língua diferente. E para dizer, nesse episódio, que o Evangelho deveria ter caráter universal. Mas nós vamos nos ater numa outra passagem que atesta muito bem não só a realidade da mediunidade, mas também a realidade do mundo espiritual. E é aquela passagem em que Jesus se afasta com os 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, se eu não me engano, para o Monte Tabor. Sim. E ali Jesus se transfigura. E depois de se transfigurar, de se tornar todo radiante, materializam-se ao lado dele Elias e João Batista, Elias e Moisés. E a materialização foi tão autêntica, Sardinha, que os próprios discípulos indagaram do Mestre: Senhor, será que o Senhor não quer que a gente estenda mais 2 tendas para abrigar os peregrinos? Olha só. Porque a materialização foi de uma autenticidade impressionante. De Jesus, né? E ali, Jesus tem um diálogo
com Elias e Moisés. Então, através dessa passagem, Jesus nos passa a mediunidade de efeitos físicos, através da materialização dos espíritos e da comunicação do mundo físico com o mundo espiritual de forma incontestável. É importante nós ficarmos atentos a isso que ele vai falar agora, que nos traz com bastante clareza exatamente sobre o que nós... Eu não diria fenômeno, eu diria uma realidade, porque muitas pessoas querem ir às casas espíritas para verem fenômenos. Ver espíritos bravejar, ver espíritos ficar bravos, porque na verdade não é nada disso que não nos interessa. Não é verdade? A mediunidade é um meio para que nós, os espíritas, possamos nos interessar pela vida espiritual. Exatamente. É um meio. E outra coisa, tratar aqueles que são menos esclarecidos, porque eu não gosto, essa é uma opinião minha, eu não gosto que chamem espíritos de obsessor. Isso é obsessor, isso é... Não. Ele é apenas um irmão menos esclarecido e que nós, espíritas, devemos ler muito, devemos ler, reler e estudar 1 milhão de vezes nos domínios da mediunidade para ver como é que se faz uma doutrinação com um espírito que está perdido, sem luz. Ele não é um obsessor. Eu vou xingar, isso é um xingamento para o espírito que não entende, obsessor. Não, eu vou dizer para ele, um irmão menos esclarecido. E o cara que faz, o doutrinador, ele tem que saber, tem que se ligar realmente com o alto para poder fazer isso e tratá-lo com muito respeito. Não é assim que funciona, meu amigo? É isso mesmo. Então, voltando na questão do Evangelho, Maria, por exemplo, Sardinha, teve visão mediúnica de um espírito que anunciou a vinda do Cristo. Todos nós sabemos disso. Sim, sim. Paulo de Tarso, às portas de Damasco, tem um encontro pessoal com Jesus, numa visão mediúnica extraordinária. Nossa. O próprio Cristo, depois da sua desencarnação, 3 dias depois, reaparece plenamente materializado junto aos apóstolos, comprovando não só a imortalidade da alma, mas a possibilidade da comunicação entre os chamados mortos e os chamados vivos. Exatamente. Que na verdade é uma realidade única, né? Aliás, é uma vida única em realidades diferentes. Exatamente, fantástico. Agora, Sardinha, e com todos esses fenômenos espirituais que aconteceram na vida de Jesus, nós podemos chegar a uma conclusão. A conclusão é que aqueles que negam, porque tem muita gente que nega, né? Sim. Apesar de lerem, de presenciar esses fenômenos, negam sistematicamente. E aqueles que negam e se dizem cristãos, eles estão numa incoerência doutrinária. Exatamente. Porque aqueles que negam a realidade da vida após a morte estão se colocando contra o Evangelho de Jesus. Porque os fatos são patentes durante a vida do Cristo sobre a realidade espiritual. Até mesmo na ressurreição de Lázaro. Sim. Desculpa. Lázaro já havia sido colocado na tumba há 4 dias. E Jesus aparece então e ressuscita Lázaro. Nós não sabemos dizer por que processo. Se ele estava em estado cataléptico, se foi a própria força do Cristo que provocou, mas que um fenômeno mediúnico aconteceu ali, aconteceu. Exatamente. Então isso é uma questão importante, porque todos aqueles que se dizem cristãos necessariamente devem acreditar no Evangelho de Jesus, em função dos fatos notáveis presentes no Evangelho. Exatamente. A verdade é a seguinte, a mediunidade, ela existe, são 69 tipos de mediunidades diferentes, tipos diferentes de mediunidade. São muitas. Não é? São muitas. Então, agora, essa pergunta vai estender um pouco mais o nosso programa, mas eu tenho um quesinho, porque é o seguinte, cada um de nós temos uma mediunidade a qual nós somos mais íntimo, ou eu escolho o tipo de mediunidade que eu posso usar aqui na Terra. A mediunidade, por ser um atributo da alma, Sérgio, ela é uma conquista do espírito. No livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz explica exatamente como se deu
o desenvolvimento da mediunidade ao longo do tempo. Sim. E tudo começa através do sono, dos sonhos. Aquelas pessoas que durante o desprendimento tinham menos aderência, por exemplo, dos órgãos físicos da visão ao corpo físico, desenvolviam naturalmente a vidência. Aquelas pessoas que tinham menos aderência do corpo espiritual com a fala, desenvolviam a mediunidade da incorporação ou da psicofonia. E assim sucessivamente. Certo. Mas certo. tudo foi conquista do espírito, desenvolvimento moral, intelectual do espírito, através das suas inúmeras experiências evolutivas que têm início nos sonhos. O sonho foi o começo de tudo. O começo de tudo. Muito obrigado pelas explicações, que eu sempre tinha as minhas dúvidas. Eu quero ser um médium de cura, mas eu tenho essa condição? Eu ofereço essa condição? Tem tudo isso. É assim, ó. Você pode ser um médium de cura? Pode, mas tem que começar. Se você não tiver a vontade, o desejo de trabalhar, inclusive desinteressadamente, segundo a religião do Cristo, não é? Aí fica difícil. Fica difícil. Mas se você quiser iniciar com a boa vontade, segundo os ditames da religião do Cristo, você pode. E no livro Ideal Espírita tem alguma coisa sobre tem, isso. sim, está dizendo aqui o seguinte, ó. Sobre a religião do Cristo. Está falando sobre a religião de Jesus, tá? Estamos falando aqui sobre a religião de Jesus. É o livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira e por espíritos diversos. Olha que interessante isso aqui, ó. Não levantou quaisquer santuários de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento de serviços religiosos, não criou amuletos ou talismãs, não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Ao revés, ajustou-se à comunidade em penhor do surgimento e sustentação do homem integral, amparando-lhe o corpo e a alma. Isso aqui está dizendo da religião de Jesus. Ele não disse lá, ô Leonel, você tem que ser espírita. Olha, Antônio, você tem que ser católico. Já você tem que ser evangélico. Jesus não disse isso. E se nós prestarmos bastante atenção nisso, Leonel, nós vamos chegar ao seguinte termo de acordo. Porque, olha só, Jesus não tinha nem casa para morar. Não. Certo? Jesus andou entre as multidões. Jesus, a única coisa que ele fez foi expulsar os vendilhões do templo, no que se diz respeito contrário. Não é isso? Por quê? Ele disse, aqui é a casa do meu pai. É nesse aspecto que nós temos que analisar. Outra coisa, Kardec, quando perguntou aos espíritos verdade, olha, a doutrina espírita é a religião do futuro, o que os espíritos responderam? É o futuro da religião. E por quê? Porque o futuro da religião é que nós nos tornaremos uma igreja universal. Isso mesmo. Fazendo isso que o Cristo fez aqui, ó. Que a verdade está no Cristo. Está no Cristo. Ele é a base das bases de todas as religiões. Então por que eu vou defender a minha religião se eu estou me dizendo um seguidor de Jesus? Desculpa, é uma grande incoerência nós criticarmos outras religiões e dissermos que a religião de fulano não presta, a religião de ciclano também não vale nada. Pode parar com esse negócio. Se você está pregando Deus, se você está buscando seguir a Deus, se você está buscando seguir a Jesus, morreu o assunto. É ou não é? Por isso que o Cristo levantou a bandeira do fora da caridade, não há salvação. Não há salvação. Não é fora da igreja, não. Não, fora da caridade. Fora da caridade. Porque nesse ponto reúne todos os crentes de todas as religiões. Mas, Sardinha, apenas finalizando aqui, ó, existem traços da interferência do mundo espiritual na história, não somente no Antigo Testamento e no Novo. Por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc, a donzela Dom Remy, dos franceses, heroína francesa, ela ouvia e via os espíritos com uma naturalidade muito grande. Normal para ela. Normal. Né? Existe na história também a passagem de Santa Brígida de Vadstena, da Suécia. Ela viveu de 1302 a 1373. Ela é muito cultuada na Suécia. E essa senhora,
ela tinha uma mediunidade de psicografia semelhante ao do Chico. Olha aí. E é muito pouco estudado, E inclusive. isso já em 1300, hein? 1300. Isso já mostra que a mediunidade já existia. Ela sempre Santa existiu. Brígida de Vadistena. Compensa estudar a vida dela, porque a mediunidade dela era semelhante ao do Chico. Olha aí que maravilha. Ela Tá vendo? recebia os nomes das pessoas e à noite, nas suas preces, ela recebia comunicação desses espíritos. Um correio a serviço do além. ela Olha aí, chamava. não tinha celular não, mas um correio a serviço do além e muito bem aplicado. Os nossos diretores estão tudo olhando para o nosso cara feio, você viu lá? Nós estouramos tempos hoje. Olha lá. Estouramos tempo, aí daí, né? Nós estamos falando de amor, né? Na próxima reunião, Programa. no próximo encontro, nós vamos falar sobre os fatos mediúnicos, só que agora à luz do Espiritismo. A luz do Espiritismo, fatos mediúnicos, mas na luz do Espiritismo, tá bom? Vamos embora. Vamos embora. Vamos sair aqui vazado. Um beijo no coração, Daniel, fica à vontade. Pode olhar para sua câmera ali, fica à vontade, amigo. Só agradecer uma vez mais a possibilidade de nós estarmos divulgando a verdade através da doutrina espírita. Então, agradecer a alegria de estarmos aqui reunidos novamente. Muito obrigado. Um beijo gostoso no seu coração, queridos irmãos. Lembre-se, o dia que eu não sorri para você, sorria para mim, porque nesse dia, com certeza, eu vou estar precisando demais do teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Que a luz da doutrina espírita prevaleça sobre sua mente e seu coração. Jesus vos abençoe, um beijo no coração. Tchau.